Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês nesse tipo ao vivo de hoje, gente. Hoje não tem coletânea, mas eu vou deixar um tipo ao vivo aqui para vocês, tá bom? Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal. Todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. Todos os dias às 11 da manhã tem relato também. Tem tipo ao vivo de segunda a sexta. Coletânea de relatos no sábado, menos hoje, que é tipo ao vivo também. E coletânea temática no domingo. 12h30 tem os vídeos do Matheus com Almanaque Assombrado de segunda a sexta e notícias de sábado e domingo, ok? E também faz aquela visitinha na loja assombrada, onde tem vários produtos que vocês vão amar, eu tenho certeza. Camisetas muito bonitas, muitas brilham no escuro. E isso aí, faz uma visitinha lá na loja. E não se esqueça de deixar o like neste vídeo. Se você gosta do canal Assombrado, deixe o seu like, tá bom? Aqui embaixo do vídeo, deixa o likezito. E vamos ao relato de hoje. O relato de hoje é este daqui. Nada é por acaso. Eu que dei este título porque o relato não tem título, na verdade, tá? Tá escrito só relato. Então eu dei esse título. Nada é por acaso. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, meu nome é fulana, sou de Rio Grande do Sul. E meus filhos e eu somos fãs do canal há muitos anos. Eles são 5, as 3 meninas mais velhas e os 2 meninos mais novos. O relato que tenho para contar, na verdade, não é assustador, mas é muito, muito intrigante. Desde que me conheço por gente, quando perguntada o que eu queria ser quando crescer, a minha resposta era decidida: mãe. Eu queria ser mãe. Não era dona de casa, do lar ou essas coisas que costumam falar sobre as esposas que não trabalham fora. Sempre que me era permitido, eu estava com um bebê no colo. Filhos das vizinhas, sempre que me era permitido, eu estava com um bebê no colo. Filhos das vizinhas, dos parentes. Se tivesse um bebê, lá eu estava. Sempre com isso em mente, namorei e casei bem cedo, aos 16 anos. E não esperei muito para realizar meu maior sonho. Completei 17 anos dia 11 de agosto de 2000 e dia 17 de setembro do mesmo ano nascia a minha pérola. A primeira dos 5 maiores amores do meu mundo. Deste casamento nasceram 3 lindas meninas que hoje têm 18, 17 e 14 anos. Quando minha pequena, a de 14 anos, ia completar seu primeiro ano de vida, o pai delas e eu nos separamos por problemas comuns que levam casais a este fim. Não nos dávamos bem e tínhamos objetivos totalmente diferentes. Eu, focada nas meninas e em desfrutar cada segundo. Este era o meu maior sonho se realizando. E ele queria tudo, vivia correndo. Ana, eu não estou exagerando. Ele entrou em várias faculdades, trabalhou em várias áreas diferentes e sempre que achava que não era este o seu objetivo, ele mudava com um estalar de dedos. Bom, o tempo passou. Eu casei novamente e já estou casada há 13 anos e tive meus 2 príncipes. Meu ex também se casou mais uma vez e teve mais um filho. E todos os irmãos e até mesmo os que não são irmãos são muito próximos. Uma grande família. Meu ex e eu não éramos amigos, porém com o tempo aprendemos a conviver com as nossas diferenças pelo bem dos filhos. Expliquei tudo isso para que você e os assombrados possam entender o relato. Em abril deste ano, eu recebi uma proposta de emprego. Na verdade, em abril do ano passado, né? Eu recebi uma proposta de emprego. E como meu filho mais novo está com 5 anos e já vai para a escola e tal, eu resolvi aceitar o emprego. Fui fazer a entrevista e estava encantada com a nova fase da minha vida. Fui aprovada e a mulher que me entrevistou pediu que eu levasse o quanto antes todos os documentos e fosse logo fazer os exames admissionais.
Eu cheguei em casa radiante. Fui direto na pasta onde eu guardava todos os documentos. Imagina o tamanho da pasta, né? Documento de 7 pessoas. E qual foi a surpresa quando eu não consegui encontrar minha carteira de trabalho? Olhei documento por documento, dentro da gaveta onde a pasta ficava, atrás da cômoda da gaveta. Passei a procurar em outros lugares. Talvez alguém tivesse colocado em outro lugar, né? Afinal, o documento nunca tinha sido usado. Até o guarda-roupas eu fiz meu marido tirar do lugar. Procurei por tudo e não encontrei. Desisti de procurar e resolvi que no outro dia eu ia fazer uma carteira de trabalho nova. Isso iria atrasar a minha contratação, mas, como eu sempre digo, quando uma coisa é para ser nossa, tudo acontece na hora certa. Fui pela manhã bem cedinho para a fila do Ministério do Trabalho para poder fazer um novo documento. Quando chegou a minha vez, a moça que me atendeu disse que não poderia fazer meu documento com a minha certidão de casamento, a do segundo casamento, pois ela já tinha mais de 10 anos e estava desatualizada e precisava fazer uma nova. Saí de lá entristecida. Passei no cartório e fiz o pedido da nova certidão com o sentimento de mais um dia perdido. E já era sexta-feira e eu só conseguiria fazer a carteira na terça-feira, pois só me entregariam a certidão segunda à tarde. Fui buscar a certidão na segunda-feira e aí a coisa já começou a ficar estranha. A moça pegou 4 livros diferentes e olhava um, olhava outro, franzia o senho, parecendo confusa e me disse: "Você casou, separou e casou de novo, é isso?" E eu respondi que sim, meio sem entender o que é que tinha de tão estranho nisso, né? Ela disse que ok e me entregou a certidão dentro de um saquinho. Peguei o documento sem nem olhar e fui para casa. Feliz, enfim, iria conseguir os documentos para trabalhar. Fui fazer os exames que já estavam marcados e ficou acertado que eu levaria os documentos junto com os exames para minha chefe. E esqueci totalmente da certidão lá dentro do saquinho, dentro da pasta com os outros documentos. O mês de maio começou e lá fui eu fazer a bendita carteira de trabalho, levando comigo todos os meus documentos. Enquanto esperava na fila, novamente fui olhando um por um dos documentos, eu acho. E qual foi a minha surpresa quando vi que a minha certidão era muito estranha. Era uma certidão de casamento com o meu ex. Daí abaixo havia a averbação do nosso divórcio e atrás a averbação do meu casamento. Porém, não havia menção do nome do meu marido na certidão. E eu pensei comigo, se eu tiver que refazer a certidão, eu vou acabar perdendo o meu trabalho. Resolvi apresentar este documento mesmo e ver no que ia dar. Caso não desse, começaria tudo de novo. A mulher que me atendeu não achou nada de estranho. Pegou toda a documentação e fez na hora a minha carteira de trabalho. Me entregou e pediu que eu conferisse se os dados estavam corretos. Olhei incrédula o nome escrito. Fizeram o meu documento com o nome de casada com o meu ex. Não sei o que é que me deu, mas eu disse que estava tudo certo. Agradeci e fui para casa. Cheguei e mostrei para o meu marido e ele, com naturalidade, disse que não tinha problema, que eu apresentasse esses documentos e fizesse. Então, sem pressa... disse que eu apresentasse esses documentos e fizesse. E então, sem pressa, os documentos... E que fizesse, então, sem pressa, os documentos novos depois. Apresenta esse depois, com calma, faz os outros documentos. E eu aceitei. Alguns dias se passaram, mais exatamente 30 de maio. Eu já tinha entregue os documentos e estava só esperando o treinamento para começar a trabalhar. Um dia normal. Estávamos em casa, meu marido, meus 2 filhos menores e eu. As meninas estavam na casa do pai e da avó, que moravam juntos.
a 1 quadra da minha casa. Por isso elas estavam sempre para lá e para cá. Já era noite, eu separei um pijama e fui tomar um banho. Eu ainda estava no chuveiro quando minha vizinha da casa do lado entra correndo, apavorada, e vai até a porta do banheiro dizendo que tinha acontecido um acidente com um rapaz de moto na frente da nossa casa. E ela estava com medo que fosse o filho dela, que ainda não tinha chegado do trabalho, e ela não tinha coragem de chegar perto. Eu saí do banho na mesma hora, vesti meu pijama e um casaco por cima e saí. Minha vizinha vinha entrando de volta e dizendo que não era o filho dela, que estavam falando que era um tal de fulano, que é o nome do meu ex. Era um tal de fulano que trabalhava num posto de gasolina. Meu marido trabalha em um posto de gasolina, mas o meu ex trabalhou no mesmo posto, na única época em que estávamos bem. Meu coração parou de bater por um segundo. Ana, falei para minha vizinha, é ele. Ela disse que não, afinal ele não trabalhava no posto há muitos anos. Eu saí na frente quando a ambulância estava saindo com um homem e não pude vê-lo. Quando cheguei, vi uma moto jogada no chão sem muitos estragos, apenas alguns arranhões, e um carro parado, com o motorista aterrorizado, dizendo que não entendia o que tinha acontecido. Ele falava e repetia. O rapaz vinha devagar e eu também. De repente eu não ouvi mais e escutei o som, o carro batendo em alguma coisa, e eu parei. E eu perguntei sem muita esperança se sabiam quem era o rapaz, e me descreveram o meu ex. Falei que eu era a mãe das filhas dele e pedi aos policiais que não informassem a mãe dele de qualquer forma, por se tratar de uma senhora de idade, e me disseram que já tinham ligado para a casa da família pelo celular dele. Quando olho mais para baixo na rua, em direção à casa dele, vejo a minha Pérola, no auge dos seus 18 anos, caminhando apressada. Ela se aproximou de mim com os braços cruzados sobre o peito e os olhos cheios de lágrimas. E, como é nosso costume, encostou os braços cruzados dela nos meus. Aninha, minha filha é uma rocha. Personalidade forte e muito senhora de si, desde que se conhece por gente, e estava se mantendo firme. Não abracei ela porque eu sabia que ela desmoronaria, e não era isso que ela precisava, mas vi por trás da postura firme dela o medo. Mãe sabe. Andamos até o policial que estava esperando por um responsável para assinar a ocorrência e se responsabilizar pela moto. Minha Pérola entregou seus documentos ao policial, se identificando como filha do rapaz, e como uma mulher adulta e responsável perguntou o que havia acontecido. O policial, visivelmente comovido, relatou que o motorista do carro contou que não bateu na moto. Porém, quando escutou o barulho, ele parou o carro e o pai dela estava com as pernas debaixo do veículo e com o corpo para fora. A polícia e a ambulância foram acionadas e chegaram prontamente, e o pai dela, apesar de muita dor, estava consciente e disse seu apelido e onde trabalhava e onde ele morava. Confuso, deu o endereço real e o local de trabalho de muitos anos atrás. Minha filha disse que a avó foi para o hospital com uma vizinha. Esperamos a liberação da moto para que fôssemos para o hospital, quando alguém me chama de lado e dá a notícia que mais temíamos. Por mais que o socorro tenha chegado imediatamente após o acidente, o meu ex-marido e pai das minhas filhas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na ambulância antes mesmo de chegar ao hospital, que fica a apenas 5 minutos de distância. Respirei fundo e me aproximei novamente sem saber como eu diria isso à minha filha. Encostei minha testa na dela e a abracei antes de falar.
temendo vê-la desmoronar, e falei: filha, o pai não resistiu. Eu senti as suas pernas tremerem e a agarrei com mais força. Ela ergueu a cabeça, me olhou nos olhos e disse: preciso estar com a avó quando ela receber a notícia. Nos olhos da minha filha não havia desespero. Uma grande tristeza, sim, mas também uma força sem tamanho. Minha pérola se aproximou do policial novamente, falou que o pai havia falecido e que ela precisava ir para o hospital. Afinal, a avó estava apenas com estranhos lá. Eu prontamente disse ao policial que me responsabilizaria pelo boletim e pela moto, lembrando do documento que havia saído com o nome errado. O policial pediu para não comunicar ao motorista do carro do falecimento, porque eu mesmo já estava muito abalado e tudo realmente indicava que ele não tinha culpa do acidente. Minha filha se aproximou do motorista que estava sentado no cordão da calçada ao lado da esposa, tocou seu braço e disse com lágrimas nos olhos e um ar tranquilizador na voz. Disse para ele: vá para casa e fique em paz. O acidente não foi sua culpa. Deus sabe o que faz. E naquele momento de tanta dor, eu senti um orgulho tão grande da minha filha como nunca imaginei ser capaz de sentir na vida. Vi a minha menininha se tornar uma mulher diante dos meus olhos, e uma mulher de extremo caráter e força. Ela foi para o hospital e eu fiquei até a madrugada esperando liberarem a moto e levarem para minha casa. Com um nó na garganta, vi, rente ao cordão da calçada, um pé do sapato do pai das minhas filhas que havia ficado esquecido. Andei lentamente até ele e o peguei. Quando estava andando de volta para casa, um vizinho me parou e me disse uma coisa que jamais saiu da minha cabeça. Ele disse o seguinte: ele começou a vida adulta dele aqui, nessa casa, e acabou aqui. Parece que ele queria te dizer algo. Bom, Ana, o tempo passou e ainda me pego pensando se ele realmente queria me dizer alguma coisa. E como é incrível o fato dos meus documentos darem errado para que eu pudesse, mesmo depois de 13 anos separados, assinar como parente mais próximo e liberar a minha filha para estar com a avó no momento mais triste da vida de qualquer mãe e também de uma filha. A perda de um filho e de um pai, ainda mais de uma forma tão triste, a perda de um filho e de um pai, ainda mais de uma forma tão triste. Bom, ficou comprovado pelo atestado de óbito que o meu ex, aos 38 anos, teve um mal súbito e caiu da moto exatamente na frente do carro, ficando impossível que o motorista fizesse qualquer coisa para evitar o fatídico acidente. Esse tipo de coincidência estranha é muito frequente na minha vida, fazendo por vezes que as pessoas pensem que eu criei uma história, mas infelizmente é tudo real. E esse foi o meu relato. Beijos do Rio Grande do Sul para vocês. Um beijo para você, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Ele morava ali perto, mas isso aconteceu na frente, praticamente na frente da sua casa. E esse negócio dos documentos? Gente, as coisas realmente não são por acaso. Tudo acabou que deu certo, o documento tá no nome ainda. Era como se fosse a esposa ainda dele, né? Pra dar uma mão nessa hora tão difícil. Nada é por acaso. Pois é, pessoal. Bom, espero que tenham gostado do relato. Como ela disse, não tem nada de assustador, mas é algo bem intrigante. Eu acho que o sobrenatural mora nas nossas vidas nesses pequenos acontecimentos,
nessas coisas intrigantes, coincidências. Isso tá ao nosso redor o tempo todo. Se a gente parar para pensar em algumas coisas, você fala, cara, coincidência, né? Bom, então esse foi o relato de hoje no lugar das coletâneas, ok? Um beijo para todos vocês, muito obrigada. E logo mais à noite a gente se vê de novo, certo? Beijos para vocês e fui!